Já entendemos isso das vistas, né, dos tipos de vista. Só que agora tem uma coisa aqui bem interessante que a gente precisa frisar, que são as questões dessas linhas pontilhadas que aparecem aqui no projeto, ó, que são os níveis. Esses níveis correspondem a um plano de trabalho horizontal infinito que serve para poder controlar a altura dos elementos aqui dentro do projeto do Revit. Só que eu não vou fazer isso nesse projeto aqui não. Esse projeto já tem alguns níveis criados, está um pouco bagunçado. Vamos fazer de um projetinho novo. Vamos abrir um modelo de arquitetura. Aquele primeiro modelinho que a gente abriu, que já vem instalado aqui no Revit, a gente vai abrir ele com um projeto novo a partir daquele modelo. Então eu venho aqui na aba Arquivo, tenho o botão Novo, eu tenho ainda duas opções, que é posicionar o mouse sobre ele, e ele me oferece 5 tipos de arquivos que eu posso criar um novo arquivo, né? Um novo arquivo de projeto, um novo arquivo de família, um novo arquivo de massa conceitual, um novo arquivo de blocos de títulos, ou um novo arquivo de símbolo de anotação. São dois tipos diferentes de arquivos, tá? Aqui eu tenho 5 opções, mas são apenas dois tipos de arquivo, porque esses 3 últimos aqui nada mais são do que tipos de família, ok? Então, na verdade, eu posso ter um novo arquivo de projeto ou um novo arquivo de família. Dentro da família tem esses outros 3 tipos aqui de família. Então, eu vou iniciar um novo projeto. E dentro do novo projeto, vou escolher a opção do modelo de arquivo, modelo de arquitetura. Novo projeto, ok. Bom, dentro desse projeto, como eu havia falado para você na aula anterior, ele já me traz aqui algumas vistas criadas, né? Eu tenho 3 plantas, eu tenho 2 plantas de forro e ainda tenho também 4 fachadas. As fachadas são aqui, ó, esses símbolos, né, que já ficaram previamente colocados, o que até nos ajuda a localizar o projeto, nos induz a fazer alguma coisa aqui no centro dessa simbologia. Tá? E essa simbologia até também é interessante porque o cruzamento delas é onde está o meu ponto de origem. Então o que a gente vai fazer aqui para poder entender aquela história dos níveis? Eu vou abrir uma dessas fachadas, né? Vou aproveitar que elas já estão criadas, pode ser qualquer uma delas, eu vou pegar essa aqui de baixo, ó. Então, fachada elevação sul, eu posso dar dois cliques aqui sobre o símbolo, ou então posso vir aqui pelo navegador de projeto, procurar elevação sul, tá aqui, elevação sul, e dar 2 cliques sobre ela. Então 2 cliques e ela abriu. Tá? Repara que este projeto, ele contém 2 níveis. Então ele tem o nível 1 e tem o nível 2. E se a gente olhar lá nas plantas, também tem o planta nível 1 e planta nível 2. Ou seja, ele está gerando uma planta para este nível, né, uma planta baixa olhando para este nível, e outra planta baixa olhando para o nível 2. O que isso quer dizer? O Revit ele trabalha com as plantas baixas, assim como nós já sabemos, né, de desenho técnico, que uma planta baixa ela é levada a um plano de corte, aonde eu determino mais ou menos alguma coisa entre 1 metro, 1,5 metro, e deste plano de corte eu olho deste 1,5 metro para baixo. Então eu vejo tudo aquilo que está abaixo de 1,5 metro. Aquilo que está acima de 1,5 metro, eu posso demarcá-lo na minha planta baixa como projeção. Tá? Então aqui vai ser a mesma coisa. Ok? Eu tenho a planta do nível 1 e planta do nível 2. Então na planta do nível 1 eu estaria aqui mais ou menos a 1,5 metro de altura, olhando para baixo. E na planta do nível 2 também estaria mais ou menos 1,5 metro de altura, olhando para baixo do nível 2. Então o que acontece? Este nível tem uma diferença entre um e outro de 4 metros. Uma coisa muito bacana da gente entender aqui no Revit é que toda vez que eu clico em um elemento, cliquei aqui no nível 1, você pode perceber que ele me traz algumas opções, ele cria uma série de informações na tela. Informações como, por exemplo, esse 3D, este cadeado, este símbolo, esse grip point que está aqui,
esta cota com algumas informações, como essas bolinhas e esse símbolo. Aqui dentro também do próprio nível, né? Se eu chegar próximo do nome, você repara que ele tem uma caixinha de texto. Próximo do valor tem outra caixinha de texto, outro 3D, uma simbologia, uma marcação aqui. Enfim, tudo aquilo que aparece na tela para você, e principalmente aquilo que fica em azul na tela, são opções que podem ser modificadas. O que isso quer dizer? Referentemente a este objeto que está selecionado, eu posso modificar através daquelas informações. Se eu vier, por exemplo, aqui nesse valor da cota, que está 4.000, digitar sobre ele um outro valor, vou pegar, por exemplo, 3.000, né? Enter. Nota que o meu nível elevou-se, ele subiu um pouquinho. E agora o valor aqui embaixo já mudou, passou a ser 1.000. Portanto, a diferença entre os dois agora é de 3.000. 3.000 o que, professor? 3.000 milímetros, tá? Esse projeto, quando ele é aberto, ele vem com unidade de medidas em milímetro. Então isso depois a gente pode modificar também. Mas por enquanto, eu já consegui entender que aqui já não é mais o nível 0, passou a ser o nível 1.000, e que a diferença entre eles é 3. Tá? Então, eu quero voltar para 0, eu posso vir aqui, apertar 0. Porém, consequentemente, a diferença volta a ser 4.000. Ah, mas eu queria que fosse 3.000 de diferença. Mas não quero modificar o nível 1, quero que o nível 1 seja o 0. Então, estou fazendo as coisas ao contrário. Eu não devo selecionar o nível 1, mas sim o nível 2. É ele que eu quero modificar, né? Então você sempre clica naquele elemento que você quer modificar. Então eu vou clicar aqui e digito o valor 3.000. E aí ele já passou a ser o nível 2 numa altura de 3 metros de altura. E se eu quisesse criar um novo nível, eu posso entender esses níveis. Eu até pessoalmente gosto de trabalhar assim, mas aí você vai determinar uma metodologia de trabalho para você, a maneira que você começar a trabalhar. Esses níveis podem ser planos de controle de alturas de qualquer elemento, ok? Não precisa ser apenas pisos, mas eu pessoalmente gosto de entender cada nível referente a cada piso da minha construção. Tem algumas exceções que geralmente eu crio, como por exemplo um nível só para o barrilete, um nível só para platibanda, outro nível só para a cércia do prédio. Então, alguns pontos específicos eu gosto de criar um nível de controle. Porém, a minha grande maioria dos níveis são apenas para pisos acabados. Eu já trabalhei com outros arquitetos que criavam níveis para cada camada do piso. Então ele tinha o nível osso, tinha o nível do piso acabado, tinha o nível da laje, tinha o nível inferior da laje. Eu acho que as coisas ficam confusas, principalmente porque daqui a pouquinho a gente vai começar a trabalhar com paredes e você vai entender que normalmente uma parede ela é automaticamente linkada ao nível superior àquele que você está trabalhando. Então se eu tenho o nível de piso a piso, torna-se interessante, porque quando eu estiver trabalhando no nível 1, ele vai levar a minha parede automaticamente até o nível 2. Né? Se eu tiver um nível intermediário, ele vai levar a parede só até a metade. Ok? Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar um novo nível. Para gerar um novo nível, eu tanto posso pegar esse elemento e copiar ele para cima. Então posso vir aqui com os comandos de modificação em copy, tá? Copiar. Posso clicar num ponto base e o ponto que eu quero que aquele ponto base seja colocado. Por exemplo, eu quero mais 3.000 de desnível, então eu posso ajustar aqui o mouse até chegar aos 3.000, que não está tão difícil, mas também posso digitar o valor no meu teclado numérico, 3.000, Enter, e ele já criou o nível 3. Olha só que legal, ele já identifica a nomenclatura automática dos níveis. Ah, professor, mas e se eu tivesse aqui escrito, por exemplo, o nível A, né? Ou melhor, eu posso ter aqui escrito pavimento A. Então, pavimento A, né? E vou novamente gerar outro nível. Então, cópia, clico no ponto base,
elevo o quanto eu quero da diferença dos níveis, clico no outro ponto e repara que agora eu já criei o pavimento B. Então ele já entende uma nomenclatura sequencial, tá? O Revit ele é interessante também nessa questão das automatizações, ele é muito inteligente e nos ajuda bastante o processo de trabalho e retrabalho dentro dele. Então, este é uma opção de criação de novos níveis. Outra opção que eu tenho é no próprio comando. Aqui em dados, do lado direito, eu tenho o comando nível. Tá? Quando eu crio um nível por aqui, ó, ele me pede, vamos olhar aqui na barrinha de comandos, clique para inserir o ponto inicial do nível. Então eu vou escolher, ele já me dá a sugestão da desnível entre os dois aqui, né? Então 3 metros, e olha só que legal. Ele já cria aqui, ó, posso buscar esse alinhamento, né, para ficar tudo alinhado. Repara que apareceu aqui uma projeção, ó. Então está alinhado, e ele já fez aqui o pavimento C. Tá? Então nota que é bem simples, tanto por aqui pelo comando, quanto fazendo a cópia. Porém, para aqueles que são mais observadores, perceberam que houve aqui uma diferença. Quando eu fiz a cópia do nível, o símbolo ficou preto. Quando eu criei a partir do comando nível, ou tecla de atalho, para aqueles que gostam das teclas de atalho, LL, né? Quando eu criei a partir do comando, ele ficou azul. O que significa essa história aqui? Tá? Não precisa se preocupar, não é nada demais, a não ser que níveis que têm a simbologia azul são níveis que já têm a planta criada. Então repara que eu tenho a planta do nível 1, nível 2 e pavimento C. Não, nível 1, nível 2 e pavimento C. O pavimento A e B, que eu fiz por cópia, não foi criado plantas. Ah, professor, então não é interessante fazer dessa forma, porque aí eu vou ficar sem a planta do piso A e do piso B? Não, eu já ensinei você a fazer uma vista de planta. Então eu posso vir aqui na vista, planta de piso, e buscar tanto o pavimento A quanto o pavimento B, que não foram criados ainda, por isso que eles estão aqui disponíveis. Se eu quiser criar outra planta de um dos níveis que já tem planta, eu tenho que desligar essa opção de não duplicar vistas existentes. Tá? E aí ele já permite eu criar a planta de qualquer nível. Se eu não quero duplicar, então eu quero apenas daqueles que não têm plantas ainda, então vou pegar aqui o nível A ou o nível B, ou até mesmo os dois já. Posso segurar o Ctrl e apertar os dois. Tá? E ok. Então agora já tenho aqui, ó, plantas de piso nível 1, 2, pavimento A, B, C e terreno. E agora estou na minha planta de pavimento B, que é uma planta alta, né? É uma planta que está, vou fechar aqui para a gente ver, pavimento B a 9 metros de altura. Ok? Então, isso são os níveis. Os níveis a gente consegue controlar a altura dos elementos construídos. E a gente vai ver que a gente só consegue desenhar em cima de um nível. Então, eu preciso ter um nível para gerar a planta e, consequentemente, só consigo desenhar na planta daquele nível.